Dando continuidade às nossas apresentações de hoje, vamos receber agora a aluna, a discente Débora Cristina Cadamuro. Ela está no último ano do curso de licenciatura em Física e falará sobre ensino de Física, possibilidades de atuação do licenciado e área de atuação na pós-graduação. Débora, muito obrigado pela sua contribuição em nosso evento, por aceitar aí a participar e agregar cada vez mais para a gente. Fique à vontade. Boa noite, pessoal. Grande felicidade estar aqui com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade, de verdade, a gente ter um momento da fala é importante, né? Nós também, discentes. Então, eu fico muito feliz. Eu fiquei um pouco receosa em fazer essa apresentação, mas quando a gente tem uma oportunidade assim, a gente não pode perder, né? A gente tem que deixar o medo de lado, as nossas características de lado e falar aquilo que é bom para todo mundo. Então, a minha perspectiva agora, o meu objetivo é, em apresentação, acrescentar na vida de vocês significativamente, tá legal, pessoal? Então, tá dando para ver? Ainda não subiu a apresentação. Agora apareceu, Débora. Agora apareceu. Isso. Então, pessoal, o que o Denison falou, né? O meu objetivo é falar sobre a universidade e as oportunidades que tem dentro da universidade, né? Agora, com uma perspectiva de quem está no começo, né? Estou quase terminando o curso, falta um pouco ainda, falta bastante ainda, na verdade, mas eu acredito que eu tenho coisas boas para falar para vocês. Então, parabenizo o centro acadêmico, acho maravilhoso o que vocês estão fazendo. Agradeço a professora Denise e o professor Brás, que fizeram coisas incríveis para o curso. Agradeço a professora Bia, professor Roberto, professora Sandra, que me orientam, que me ajudam, que estão junto comigo, me ensinando, passando conhecimento. Agradeço também ao professor Rodolfo, querido Rodolfo, que eu tive contato no começo da graduação. E hoje eu vou falar um pouquinho disso, mas o essencial é vocês falarem. Então, obrigada pela oportunidade e eu convido vocês a um diálogo. Eu vou olhar no chat os comentários, então eu acho que vai ser bem legal. De uma forma dinâmica, vocês irem respondendo lá nos comentários, beleza? Então, a definição de diálogo do dicionário. Falem que há interação entre dois ou mais indivíduos. Colóquio, conversa. Contato e discussão entre duas partes. Exemplo, em busca de um acordo. Troca de ideias. Eu acredito que todo mundo é um universo. Todo mundo tem um monte de coisa nova para a gente aprender uns com os outros. E isso que é gratificante, isso que dá vontade de viver. Então, vamos começar o nosso diálogo. A universidade e os novos horizontes para o futuro. Se a gente para pensar assim, né? Se amanhã a gente não tivesse mais a humanidade fosse exterminada, o planeta estava muito bem. Mas, se amanhã não tivesse mais as abelhas, a gente não estava muito bem. Então, a gente está reestruturando o curso e eu acredito que o essencial é olhar para isso, é olhar para a natureza, olhar para as espécies que se desenvolveram, que são essenciais para o planeta, como elas se desenvolveram e por quê. Então, por que física? O que motiva estudar física? Eu quero que vocês me respondam. Eu vou vir aqui no chat e eu gostaria muito da participação de vocês. Ia ser essencial que vocês me dissessem por que física. Quem quiser abrir também o chat lá? Olha, ninguém tem coragem de falar? Vamos lá, pessoal, vamos interagir. Participem, é essencial a participação de vocês, Débora, o porque Lucas informou que travou é um assim que a gente pouquinho cresce. e ele não entendeu a pergunta. Eu vou desligar minha câmera. Ah, meu Deus! Travou um Gente, ó, pouquinho. perdão. Eu vou desligar minha câmera para não travar por causa da minha internet, pode ser? Pode ser, Débora, fica à vontade. Fica melhor. Isso, ó, pessoal, a pergunta é: por que estudar física? Como eu disse, o professor para resolver problemas. Por que a física? Por que estudar física?
E aí, por quê? Enquanto vai para compreender a natureza, para termos um conhecimento a mais, o Lucas falou. Bom, então tem a ver muito com a gente, né? Isso, para a gente não se manter na ignorância das coisas. É. Buscar solucionar os dilemas do dia a dia, para explicar o porquê das coisas, para entender sobre o universo que estamos, a possibilidade de entender quase tudo à nossa volta. Porque a física é uma área vasta que permeia por vários caminhos. Por quê? Isso. Para obter o conhecimento e transmitir esse conhecimento. Transmitir. Elaborar ferramentas para ajudar no dia a dia, como trabalhar eletricidade e tal. Para poder entender os fenômenos da natureza e usar esse conhecimento para ajudar os seres humanos. Bom, bastante gente nova no curso, né, pessoal? Nossa, quero muito conhecer vocês, aliás. Quando tudo voltar, a gente vai fazer uma recepção lá no Baiano. Para poder entender os fenômenos da natureza, usar o conhecimento para ajudar os seres humanos. Ok. Alguém mais quer falar? Quem não quiser falar, responde aí para você. Legal? Por que a física? Bom, por que a física, Débora? Desde pequenininha, eu gostei muito, muito mesmo de entender a luz. Então, a luz era algo que me fascinava. E como eu pintava desde pequena, quadro, e gostava de desenhar, eu sempre me questionava, nossa, mas do que é feito aquele material? O que faz o vermelho ser vermelho diferente do azul? Ué, e como eu vim de um lugar onde as pessoas não estudavam física, não tinham esse conhecimento, ninguém sabia me responder. Só souberam me responder quando existiu a tecnologia, quando existiu um computador. Eu também tive professores que me responderam. Então, todo esse carinho surgiu nesse momento em que as dúvidas surgiram, né? Os questionamentos. Então, a física vem desse questionamento. Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto e começa a questionar, quer dizer que a gente vai evoluir. Quer dizer que o que não te incomoda, o que não te faz questionar, não te transforma. Então, precisa existir essa vontade de querer saber mais. E todos nós entramos com essa vontade, né? Eu lembro que no primeiro ano, a professora Sandra fez essa pergunta para a gente, com mais algumas perguntas nesse tom. Por que a física? E a gente sentou e pensou, nossa, e desde então eu penso isso, todos os anos. Por que eu continuo no curso? O que o curso me trouxe? Será que vale a pena? Eu entrei novinha, entrei com 18 anos. A gente não tem cabeça com essa idade. Mas o curso foi essencial, essencial para conseguir desenvolver essa maturidade. Então, todos nós entramos com medos, com anseios, mas com objetivos, com vontades, com expectativas. E não, pelo que vocês não responderam, a grande maioria fala que a expectativa não é só porque eu quero ter fome e dinheiro, né? Não eu virava cantor. Não, a perspectiva é ajudar a humanidade a usar esse conhecimento como algo útil, que transforme, que traga benefícios. Como o professor falou, todos os professores estão falando, né? Então, eu trouxe para vocês um pouco do que eu fiz na universidade e o porquê que eu continuei. Porque a gente entra no curso com expectativas e muitas vezes a gente se decepciona, porque a vida é decepção também. E tá tudo bem. E foram nesses projetos que eu aprendi como lidar com o outro, com as pessoas, as relações intra e interpessoais, que são essenciais para a gente conseguir desenvolver qualquer conhecimento, qualquer diálogo, qualquer tudo que a gente vai fazer. Então, eu vou falar um pouquinho do que foi cada experiência desses projetos que eu participei rapidamente e convidar todos vocês para conhecerem os projetos da Unesp. A gente precisa ter mais tempo para fazer esses projetos, porque demandam muito tempo, porque esses projetos transformam outras características que às vezes o curso não aborda tanto, né? Então, o Observatório Didático de Astronomia, eu entrei no primeiro ano, foi com o professor Rodolfo. Foi muito interessante porque eu tive uma base sólida em astronomia.
eu lidei com públicos diversos, isso é, desde criança até pessoas bem mais velhas. Eu lidei com os instrumentos, os telescópios, eu nunca tinha tido contato com um telescópio daquela forma, com telescópios tão bons. Assim, não são os melhores, mas comparado a quem nunca teve nada, era uma oportunidade. E foi muito bom. O observatório me ajudou a começar a ter desenvoltura na hora de falar, confiança no que eu estava aprendendo. Então, eu fui para o PIBID. O PIBID é um projeto vinculado à universidade e à escola pública. Então, os coordenadores foi a Denise e o Brás, na época que eu participei, e foi muito gratificante. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na universidade, porque eu tive contato com o pessoal lá do ensino médio. Eu vim de escola pública também, estudei a minha vida inteira em escola pública, e eu voltei para a escola pública com outro olhar. Então, assim, eu compreendi as dúvidas dos alunos, porque já foram minhas dúvidas. E, principalmente, eu via muito poder de ir junto com a universidade para esse lugar. Porque sozinha, na escola pública, a gente não conseguia fazer nada. Mas, em conjunto, a gente consegue. Depois, eu fui para o cursinho 1º de Maio, onde eu tive experiência de dar aula como professora de geometria. Não era nem física, era geometria. E foi ótimo, porque eu saí muito da minha zona de conforto e eu entendi muito mais da física, entendendo mais da matemática. É uma base, a gente sabe disso. Mas muitos de nós passamos por processos que o conhecimento ele não é assim, não é uma aula que vai fazer o aluno aprender. É um processo contínuo, é vários acompanhamentos, né? Então, eu acredito que eu tentei desenvolver isso no 1º de Maio. Foi muito gratificante ver alunos meus entrando na universidade, tanto do PIBID, tanto do 1º de Maio. Depois eu participei também no Ao Vivo em Cores, que é um projeto que tem o intuito de pintar escolas. Só que não é só pintar de branco, por exemplo. É a gente trazer desenhos, trazer significado, trazer alegria. Então, é um projeto muito interessante, porque ele não é coordenado por professores, ele é só coordenado por alunos. E na época que eu participei, tinha quase 100 alunos. Então, eram 100 alunos se coordenando, se entendendo, e tinha as áreas de cada parte do projeto, a área que cuidava da parte do dinheiro, porque a gente levantava o dinheiro das tintas, até hoje eles fazem isso, eu saí do projeto. Por meio de eventos na universidade, levanta o dinheiro, faz um ano inteiro de ação na escola, estudando a escola, acompanhando os alunos, para um dia a gente ir lá pintar. E aí vai pintar toda a galera, tipo umas 300 pessoas. É muito bom, gente. Quando voltar, se vocês puderem participar, tiverem vontade de ir num dia, numa ação, eu aconselho muito. Agora eu estou no residência pedagógica com o professor Nard, com a professora Pia, com a professora Sandra, aprendendo muito também. O residência pedagógica é a continuidade do PIBID, então também tenho a mesma visão de escola pública e a universidade. Hoje a gente está tendo essa visão online, né? Pandemia. Então, está sendo um pouquinho diferente, sim. Mas, da mesma forma, muito gratificante e eu tenho aprendido muito. E essa parte da ginástica cerebral é a parte que eu estou mais fazendo hoje em dia, que eu trabalho numa escola onde eu sou professora e eu dou aula para pessoas com bastante idade. Então, eu faço o uso de alguns exercícios matemáticos, exercícios artísticos, enfim, eu uso muito a interdisciplinaridade para conseguir reverter alguns casos de Alzheimer, para conseguir trazer uma qualidade de vida melhor para essas pessoas, enfim, principalmente na época da pandemia, que está todo mundo muito desestabilizado emocionalmente, com razão, né? Mas nisso tudo eu tenho encontrado muita força nesses 2 últimos projetos que eu estou atuando agora, e eu aconselho muito, pessoal, a gente continuar o curso. E aí é por isso que eu digo, por que eu continuei o curso? Porque isso me motiva. Eu tenho um porquê. Agora eu tenho um porquê, e um porquê muito mais sólido do que o porquê de quando eu entrei. O porquê de quando eu entrei tinha muito mais a ver comigo. Agora, o porquê do que continuar tem muito mais a ver com os outros. Eu sei que eu consigo falar coisas boas e ajudar as pessoas por meio desses projetos, e eu só cheguei nesses projetos porque eu entrei na física. Então, foi porta para conseguir continuar, para conseguir estabelecer a minha vida, para vir morar fora, para
vim estudar, enfim, para crescer como pessoa. O curso de física foi uma grande porta e eu sou muito grata por tudo que eu passei, que eu tenho passado, e aos professores e aos colegas, enfim. É uma oportunidade incrível. Às vezes a gente se desanima, sim. Às vezes a gente se frustra, sim. Mas eu não fico chateada. Hoje eu posso até demorar mais tempo, mas eu sei que uma hora a gente entende. Então, se a gente respeita o nosso tempo, tudo vai ficar bem, né? Então, alguns questionamentos. Se alguém quiser abrir o microfone, eu vou ficar muito feliz. E falar no chat também. Mas, se não quiser, fica aí para reflexão, tá legal? Qual a relevância do curso para a sociedade? Como os professores haviam dito, o curso ele não pode mais ser isolado. A gente percebeu que a Unesp não pode mais ser uma bolha. Né? Todo mundo fala, a Unesp é uma bolha social. Não pode ser mais. Na pandemia eu percebi isso. Eu tinha a Unesp como uma base, onde eu estava lá todos os dias, onde eu tinha contato com o pessoal todos os dias, depois não tinha mais daquela forma. Então eu me abri para a sociedade de novo. A gente deixa de ver os problemas da sociedade quando a gente está na universidade. Por quê? Porque na universidade é diferente. Mas a gente tem que olhar para fora, porque senão o nosso objetivo inicial é mudar, não é? Trazer coisas boas para o mundo, para o bem geral. Então tem que ter reflexão. Quais são os desafios que se devem enfrentar? São tantos, né? Todo dia. Desafios com tempo, desafios com espaço, desafios próprios nossos, as nossas crenças limitantes, enfim. Quais são as linguagens utilizadas para a comunicação? Como que a gente se comunica? Porque o corpo fala, porque a arte fala. Como que a gente usa a linguagem? Tem vários tipos de linguagem. E por que a física é tão difícil? Envolve um alto nível de abstração, envolve um alto nível de entendimento matemático. Sim, mas a física do dia a dia não. A física do dia a dia é prática, é usual, todo mundo conhece, né? Qual é o impacto das tecnologias no meio? Vivemos numa sociedade que necessita diariamente de tecnologia e ciência e desconhece totalmente de tecnologia e ciência. E aí, de quem que é o compromisso de ensinar tudo isso para essa sociedade? De tirar a física só dos departamentos e levar para todos? Porque é direito das pessoas aprenderem física. Você tem física no ensino médio? Os alunos sempre perguntam, né? Ah, por que tem física se eu não vou fazer física? Mas é por isso. Porque se você não aprender física agora, você vai aprender quando? Então, é um direito das pessoas terem acesso a esse conhecimento. Esse conhecimento não é de uma pessoa, é da humanidade. Tudo bem? E de quem é o compromisso de preservar o planeta, né? Aí eu deixo esse questionamento também. Por quê? Porque a gente esquece todo dia, a todo momento, que é o nosso compromisso. E que a gente não tem mais tempo, na verdade, para esperar as coisas acontecerem. Então, como eu utilizo o meu lixo? Como eu separo o meu lixo? Que tipo de coisa que eu como? Tudo isso influencia. Quanto de água que eu uso? O que eu faço para o bem da humanidade de verdade? Como eu trato as pessoas? O que eu sou? Né? Então, o que motiva a permanecer no curso e querer formar? Alguém gostaria de responder isso? Licencinha. Oi. Pode Alô? falar. Oi. Então, eu tava respondendo aquele slide anterior, mas daí, como já a pergunta é outra, no caso, eu creio que o que mais motiva é o fato de você conseguir escolher durante o curso se você vai querer ser licenciatura ou bacharelado, possibilitando você tanto de se preparar para treinar a nova geração, para não ter aquele pânico, aquele medo da física, ou tanto quanto se aprimorar em diversos campos, que nem o professor estava mostrando agora ali da parte de nanotecnologia para a parte de para as partes médicas, aquele, caramba, esqueci o nome. Parsec. Nossa, esqueci que o professor estava mostrando aqueles sisteminhas. Nanomedicina? Não, antes desse ainda. Que era tipo machine learning, que ia substituir o bit e tudo mais. Skirmions? Skirmions, isso. Que O são nome de... tipo. Então, eu tava tentando lembrar, não tava conseguindo.
Mas são tantos campos que você não fica preso só no física é ficar calculando velocidade, é fazer isso, a temperatura. É um ramo gigantesco que, tipo, você entra no curso sem saber essas coisas. E que nem como tá tendo hoje esse workshop, mostra que é uma área muito, sei lá, vasta, sabe? Você não fica mais naquela mesmice de sempre, de qualquer outro curso. Então, acho que essa seria uma delas. Muito bom. Muito bom te ouvir, Lucas. Foi o Lucas, né? Isso. Pessoal, tem uns comentários aqui. Depois eu vou ler tudo certinho e aí a gente conversa melhor, porque já está dando tempo. Mas, para concluir, né, para finalizar, o que ele falou é essencial. O curso, ele é... Desculpa, Débora, você tem ainda 10 minutos ainda, tá? Porque a gente começou um pouco depois, você tem 10 minutos ainda, pode continuar. Tudo bem. Tá bom. Então, o que ele falou é essencial da gente conversar mesmo. O curso, às vezes, a gente só vê que é uma coisa só, e não é. A física, ela é... Por isso que eu também escolhi fazer física. Ela é muito extensa, grande, enfim, ela está em todas as áreas. Você consegue ver física em todas as áreas mesmo. E como ele falou, existem vários lugares que precisam da física. A medicina precisa da física, o ensino precisa da física. Onde mais a gente precisa da física? Tecnologia, indústrias de Tecnologia precisa da física, eletrônicos. eletrônicos, dia a dia. Se a gente ficar sem luz, todo mundo precisa da física. A física é muito importante. E as pessoas falam, a física não é nada. Como se vivesse num mundo sem física. Então, que mundo que vive? Não é? Então, pode ser difícil sim, pode ser desafiador, pode ser frustrante, mas a gente tem um motivo para terminar. É algo transformador, é algo encantador. Você começa a falar de física e a física encanta. E você consegue trazer isso numa linguagem que as pessoas compreendam, as pessoas ficam encantadas. Porque a física é isso, ela é cheia de significado, ela é cheia de vida. Pessoal, se vocês quiserem comentar mais, eu não tenho mais coisas para falar. O que eu tinha para falar era isso. Eu agradeço muito mesmo a oportunidade. Eu parabenizo também todos os responsáveis pela organização do evento. E, enfim, fica o meu contato aí. Quem quiser falar comigo, sejam muito bem-vindos, bichos. Que vocês tenham um curso maravilhoso e a gente se vê. Até a A próxima. gente que agradece, Débora, por sua contribuição, né? Foram reflexões assim muito relevantes, né? Essa questão mais humanística da física, da aplicação na sociedade, questões humanitárias. Isso é uma perspectiva que a gente não deve nunca esquecer, né? Que o propósito da ciência é esse, melhorar a vida das pessoas, da sociedade e evoluir, né? O progresso é para isso. A ciência é a mesma coisa que o progresso. Então, muito obrigado pela sua participação. E se você quiser fazer alguma consideração final, a gente tem um pouquinho de tempo ainda. Fica à vontade. A consideração final, deixa eu parar a apresentação. Bom, eu vou falar algo que aconteceu no primeiro ano do curso. A gente estava tendo aula de cálculo 1, aí o professor falou assim, entre os números naturais, o que tem mais? Tem mais números naturais ou números iguais ao π, irracionais? Aí deu aquele bug, né? Todo mundo ficou assim, como assim? Ué, a gente está acostumado a olhar para 1, 2, 3, 4, 5, enfim. Mas dentro esses números tem um infinito, que é essa ideia do cálculo. Tem um infinito. Então, existe mais números irracionais, existe mais números fora do padrão do que no padrão. Mas o físico constrói o padrão. Só que às vezes o padrão não dá certo. E aí a gente vê que é muito além. Então, eu acredito que se a gente olha para a história da ciência e a filosofia da ciência, a gente entende isso. Que não dá para simplesmente achar que você sabe tudo, porque o tudo ainda não é visto. A gente não sabe muita coisa. E isso é bom.
Isso me deixa muito feliz de não saber muita coisa. Quer dizer que eu tenho sentido na vida, de continuar na vida, porque eu vou aprender. Então, eu queria falar isso, que existe mais números como o pi, vocês já sabem, mas às vezes a gente não para refletir, né? Que existe mais pessoas diferentes do que iguais. Existe mais coisas fora do padrão do que no padrão. Só que a gente está no padrão, então a gente não enxerga. E a física é isso. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigado, Débora. Boa noite.